Quem é que está aqui pela primeira vez na Movimento Salvai Almas? Levante a mão. Louvado seja Deus. Então vou me apresentar. Eu sou o diácono Luiz. Eu sou diácono pela Arquidiocese Militar do Brasil. Tendo em vista que eu trabalho no Exército, estou na ativa ainda, porém agora estou de licença até dezembro. Aí sobra mais tempo para rezar, né? O nosso bispo, ele fica em Brasília. E aí tem os capelães nas cidades, maiores cidades, também nas capitais, né? E fora a Arquidiocese Militar, também trabalho com a autorização do bispo Dom Irineu na Diocese de Joinville, especialmente na Catedral de Joinville, onde faz o trabalho também, ajudando os padres na Catedral. Especialmente todo domingo, das 9 às 10, eu tenho um grupo de adultos, né? Onde dá uma catequese mais reforçada. Esse grupo, a cada dia que passa, aumenta. Primeira palestra tinha 3, hoje tem 37, né? Então a catequese de adulto, crisma, comunhão, né? Alguns não têm o batismo, um vai falando para o outro, né? E vai aumentando, né? Com a graça de Deus. Então, o Frei Luiz estava ali, né? Eu perguntei se era o Frei que ia falar. Diz, não, eu fui escolhido na hora. Eu já estava meio assim, né? Será que vai falar? O Frei falou ontem, né? E daí, com a graça de Deus, hoje tocou para mim falar sobre a confissão, né? Santificados assim pela confissão, santificados pelo batismo. Então, o Frei falou ontem, pelas graças, né? Pelos sinais visíveis, são derramadas graças invisíveis, né? Se nós enxergássemos nossos olhos o que acontece em cada sacramento, nós iríamos cair duro no chão. Graças invisíveis que acontecem. E Deus nos toca em cada sacramento, né? Então o sacramento da penitência, chamado também de confissão, é o meio ordinário que Jesus deixou para a nossa santificação. Impressiona-me profundamente observar que o primeiro ato do Senhor após a ressurreição, no mesmo dia, foi instituir o sacramento da confissão. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele instituiu a confissão. Por que será? Porque era muito importante a confissão, né? E São João narra esse fato assim: na tarde do mesmo dia da ressurreição, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. É muito importante, irmãos, notar que foi o primeiro ato que Nosso Senhor fez, então, após a ressurreição. E Ele delegou aos apóstolos poder divino de perdoar pecados. Ele delegou, ele passou para os apóstolos poder divino de perdoar pecados, né? A quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem perdoares, serão perdoados. Não resta a menor dúvida dessa instituição, desse sacramento que Nosso Senhor, aliás, todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Mas para quê? Para salvar o homem, para salvar as almas, levar as almas para o céu. Jesus veio exatamente para isso, arrancar o pecado do mundo. Foi assim que João Batista mostrou ao mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a missão sagrada que ele recebeu do Pai, que cumpriu até o fim. Bebeu até a última gota daquele cálice de sofrimento para tirar o pecado do mundo. Então Jesus, uma vez ressuscitado, vivo, vencedor do pecado e da morte, imediatamente então ele quer distribuir às pessoas, né, o perdão a todas aquelas pessoas
a todas aquelas pessoas então que ele havia e colocava e achava necessidade. Então colocou então o perdão a todos pelo ministério do quê? Pelo ministério dos apóstolos. Isto é, hoje o grande sacramento da salvação é a nossa igreja, né? É pela igreja que se salva, pela igreja que nos leva ao céu. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. Ele colocou essa condição, né? Então hoje nós temos que olhar a igreja como aquele grande sacramento da salvação. A missão da igreja é muito clara: salvar almas, levar almas para Deus. O Senhor Jesus conquistou com seu sangue o perdão dos pecados de cada homem individualmente, cada um de nós individualmente. E agora oferece esse perdão a quem crer nele e na igreja. Com a condição, nós temos que acreditar em Jesus e na nossa igreja. É uma bênção maravilhosa esse perdão dos pecados. É um milagre estupendo. É um milagre estupendo. O sangue do Senhor lava a nossa alma na confissão. O próprio sangue de Jesus nos lava a nossa alma na confissão. E faz com que deixe a nossa alma como que saída do batismo, limpa, purificada e salva. Se nós morrer naquele momento após a confissão, imediatamente nós vamos para o céu, né? Estamos salvos pela confissão. Acreditar que em Jesus e na igreja. Juntamente com a Eucaristia, a penitência é um sacramento da caminhada nesta estrada difícil rumo ao céu. O Senhor sabe de nossa miséria e fraqueza, então providenciou o remédio salutar. Então, juntamente com o sacramento da Eucaristia, né, e da penitência, é um sacramento de caminhada. A Eucaristia nos alimenta para a caminhada difícil rumo à pátria prometida, né? E nós temos que ter visão nas coisas do alto, aquelas coisas que não passam, né? Na quinta-feira à noite, eu recebi a notícia que um tio meu, irmão do meu pai, ele tinha falecido lá na cidade de Carazinho. Não é distante, notícia, tinha que estar aqui. Não deu para ir, mas coloquei o nome. No mesmo dia ele foi para o céu, deixou tudo, né? Então as nossas coisas que nós temos, vai ficar tudo, né? Não resta a menor dúvida. Então o Senhor sabe da nossa miséria humana, Ele conhece cada coração da nossa fraqueza. E Ele providenciou então o remédio salutar para a nossa cura. É através das mãos do sacerdote, do bispo, que recebeu pelo bispo, o sacerdote no caso, o poder de perdoar em nome da igreja. Na pessoa, no sacerdote, ele haja em persona Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, é o próprio Jesus que está ali, que perdoa o penitente arrependido, né? Cada penitente arrependido é perdoado. Nós que confessamos toda hora, nós temos que tomar um certo cuidado com a confissão. Estar realmente arrependido e o propósito de não voltar a pecar. O propósito de não voltar a cair naquele pecado. Se meditássemos profundamente neste grande mistério e conhecêssemos toda a miséria da nossa alma, faríamos como alguns santos que queriam se confessar diariamente, né? Se conhecesse a miséria, a nossa fraqueza, faria os santos, tinha santos que queriam confessar todo dia, via que estava errado no pecado, no pensamento, já queria confessar. Para nós ainda que não temos olhos suficientes para ver a miséria da nossa confissão, né? na nossa alma, Nossa Senhora diz que mensalmente é recomendado. Uma vez por mês é recomendado. A não ser que aconteça a pessoa por cair em pecado grave. Aí vai imediatamente para a confissão. Senão, uma confissão mensal é recomendado. Não é obrigatório, é recomendado, né? Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça, né?
Então o catecismo mostra que os padres, né, apresentam uma segunda tábua de salvação depois do naufrágio da perda da graça. É impressionante e interessante notar que o catecismo chama o sacramento da penitência, junto com a unção dos enfermos, de sacramentos de cura. Hoje está acontecendo na Santa Missa, está acontecendo no sacramento da confissão muitas curas, né? A gente pode olhar assim, os consultórios médicos, psicólogos e psiquiatras estão lotados. Os confessionários estão vazios. E muitas curas hoje acontecem no confessionário. É ali que acontece a graça muito grande. O Senhor Jesus, médico de nossas almas e de nossos corpos, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação, também junto com seus membros. Então tudo age pela ação do Divino Espírito Santo de Deus, né? Que age, que cura, salva e que liberta. Assim como o Senhor Jesus perdoa os pecados do paralítico, falou: teus pecados estão perdoados, né? Ele quer perdoar a cada um de nós. Portanto, é preciso se aproximar deste sacramento com as disposições necessárias. Em primeiro lugar, é preciso chegar ao sacerdote, como quem se aproxima do próprio Cristo, misericordioso, confiante no seu amor e no seu perdão. Às vezes nós temos dificuldade para se aproximar do sacerdote, né? Então olhar no sacerdote como é o próprio Cristo, Jesus vivo e real, ali que nos quer derramar o perdão sobre nós, né? E confiante, né? Que realmente é Jesus que nos perdoa. O pior pecado é desconfiar da infinita misericórdia de Jesus e achar que nossos pecados são grandes ou numerosos demais para serem perdoados. Nunca podemos desconfiar da misericórdia de Deus. Não acreditar no perdão de Deus, não acreditar na misericórdia de Deus, este é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. 2 apóstolos pecaram gravemente. Judas foi o traidor e São Pedro que negou o Mestre 3 vezes. Nunca vi esse homem. Estava todo o tempo com Jesus, né? A Sagrada Escritura nos mostra que São Pedro chorou amargamente, se arrependeu profundamente. E Judas se desesperou. Nas conversas com Jesus, com Maria Valtorta, diz que quando Jesus desceu o morro, ele encontrou Nossa Senhora. Nossa Senhora falou para ele assim: vai, pede perdão para ele, ele quer te perdoar. Ela coloca assim, que a voz, tamanha meiguice da voz da Santíssima Virgem, ela colocou assim: converteria um demônio. Converteria um demônio. E Judas se desesperou. Se desesperou porque ele disse assim: o meu pecado, eu fui um traidor, não tem perdão. E Jesus queria que ele se arrependesse e pedisse perdão. Jesus falou para Santa Faustina: mostra para o povo o tamanho da minha misericórdia. E ele mostrou assim um grande braseiro. Um braseiro muito grande, de brasa mesmo. E aí ele mostrou para ela uma gotinha de água caindo nesse braseiro. Uma gotinha de água caindo num braseiro não é nada. É assim: o que é essa gotinha de água, Jesus? Essa gotinha de água é os pecados da humanidade inteira. Estou mostrando isso para que vocês acreditem no meu grande amor. Jesus falou para ela, né? Imagine uma gotinha d'água, não é nada. O que Jesus quer de nós? Quer a confiança, acreditar. Até mesmo nós, às vezes, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Senhor, tenha misericórdia de mim, quero recomeçar. Cada dia nós temos que recomeçar de novo. Cada dia. O passado não tem como arrumar mais. O futuro pertence a Deus. Nós que viver hoje como fosse uma eternidade. Cada dia, cada passo, né? Aí nós não precisamos se desesperar e confiar. Pedir o dom da confiança no amor e na misericórdia de Jesus, que é muito grande por nós.
Tinha um padre do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. Ele estava falando sobre a misericórdia na televisão. E tinha um médico, ele estava acompanhando. Ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele estava acompanhando, mexendo nos canais. De repente, ele parou ali, né? O médico não era de igreja, não era nada. Aí ele assistiu, escutou ele falando sobre a misericórdia de Jesus derramada, a confiança. Aí o padre pegou o telefone, ligou para Curitiba e perguntou: padre, isso que o senhor falou é verdade mesmo? Isso acontece? Meus pecados é tamanho do rio Parnaíba, diz o médico, né? Daí o padre falou para ele: não, a misericórdia é o tamanho do mar. Não se preocupa, confia. E conta a história, aquele médico se confessou, né? Buscou a misericórdia. Hoje é um grande divulgador da divina misericórdia de Deus. Coisas práticas, né? Jesus quer essa confiança, a gente confiar. Pecamos, caímos, mas confiar na misericórdia. O desespero leva à morte. A confiança leva a Deus. Nunca nos desesperar das coisas. Confiar no amor e da misericórdia. Antes da confissão é preciso fazer um bom exame de consciência à luz dos 10 mandamentos e dos pecados capitais. Os 10 mandamentos é uma ordem do Senhor. Igual no exército, ordem é para ser cumprida, né? Ordem é para ser cumprida. Quem não cumpre a ordem dada, vai pagar por ela. E os mandamentos são uma ordem do Senhor, né? Aquele jovem rico: Senhor, o que eu devo fazer mais? Já faço tudo isso desde novo. Aí Jesus deu um conselho evangélico para ele: vai, vende tudo e vai ser padre, vai ser freira. Conta a história que ele ficou triste, saiu, né? Que tinha que desapegar, vender tudo, ia ser padre, né? Esse foi um conselho evangélico que Jesus deu. Ele não era obrigado a seguir. Os mandamentos nós somos obrigados a seguir, né? Porque é uma ordem do Senhor. Em seguida, é necessário então confessar tudo ao ministro de Deus. Um bom exame de consciência à luz dos mandamentos e depois levar tudo ao ministro de Deus. É melhor não confessar do que confessar mal. Esconder algum pecado ou dissimulá-lo com artimanhas, né? Certa vez uma pessoa foi se confessar diante do padre e falou para o padre: padre, eu roubei uma corda. Ficou com vergonha de falar, né? Aí o padre estava falando com ele, confessando, e no final perguntou: tu tem mais alguma coisa para falar? Padre, no final daquela corda tinha um cavalo amarrado, e no cavalo tinha uma carroça amarrada. Padre, por que tu não falou, né? Padre, eu roubei uma corda. Roubou uma corda, o padre pensou, de repente nem é pecado. Mas tinha um cavalo, o padre Luiz ali, e uma carroça amarrado, né? Então não disfarçar o pecado, né? O padre Luiz está aqui, o monsenhor da catedral, o monsenhor Juca, né? Ele disse que os homens pegam e derramam, né? É como se fosse um saco de batatinha, abre e cai tudo. Diz que as mulheres geralmente ficam escondendo, que um saco de farinha, quando bate, sempre sai alguma coisa, né? O monsenhor que falou, né? Quando saco de farinha, saco de batatinha, abre e cai tudo, né? O homem quer se livrar, né? Diz que a mulher se bater, mas a coisa cai farinha, né? Então, antes de confessar o perdão, o sacerdote quer saber. Então já foi isso aqui, né? Muito bem. Nós podemos até enganar o padre. Podemos enganar o padre, né? Mas a Deus nunca vamos enganar. Isso seria um sacrilégio, né? A nossa confissão deve ser assim como alguém que derrama saco de batata, vai tudo, né? Então não pode esconder nada, né? Claro, nos nossos exames de consciência, né? Às vezes nós descobrimos alguma coisa que ficou, na próxima confissão fala, né? Na próxima confissão fala. Eu volto e meia, eu faço um exame de consciência desde quando eu nasci, né? Aí dou uma paradinha, meu Deus, isso que falta a nota ali, na próxima confissão fala, né? É melhor falar, aí não fica com consciência pesada, né? Em caso de dúvida, né? Se algo foi confessado ou não, pode falar de novo, né? O importante então é falar, né? Muitos fogem da confissão por ter de contar os pecados a um homem que também é pecador.
Mas é melhor confessar-se a um pecador que entende nossas fraquezas do que ter que se aproximar-se de um anjo que não tem pecado. Até nisso Jesus foi maravilhoso, né? Até nisso ele foi maravilhoso para nós. Imagine, né? Nós se apresentar na frente do nosso julgamento particular. Santa Catarina de Sena explicou muito claro no livro O Diálogo. É importante que nós lemos esse livro, hein? Livro O Diálogo. Instantaneamente após nós morrer, julgamento particular. Encontro com Jesus, né? E só vai contar as virtudes, as nossas virtudes. E nós seremos glorificados para a eternidade no gráfico aonde parar as virtudes. Depois da morte, não sobe, não tem mais merecimento. Ela diz, para naquele ponto. Enquanto nós estamos aqui, podemos aumentar. Tem pessoas que têm virtudes heróicas. Eu vejo assim, João Paulo II tem virtudes heróicas, um guerreiro, né? Então nossas virtudes para o dia da morte. Seremos glorificados, né? Naquele ponto onde parar nossas virtudes. Então, meus irmãos, as coisas eternas são muito sérias. A gente começa a ver que são muito sérias. Que nós não podemos brincar de salvação, né? Graças a Deus que nós temos esse conhecimento. Isso um pouco atrás a gente não sabia dessas coisas, né? Das realidades que nunca vão passar, né? E veja a importância nós. Eu quero muito, quero estar perto de Deus. É agora a hora de fazer. É agora a hora de fazer. É agora a hora de lutar, né? Defender as coisas de Deus, defender as coisas santas. Buscar. Mas não posso fazer nada. No meu local não posso fazer nada. Testemunhe, né? Mas eu não sei falar nada. Só diga aquilo que Jesus fez na sua vida, que nem é colocado aqui, né? Só fala aquilo que Jesus fez. Testemunhar com a vida, né? E a confissão, né? É claro que a confissão nos humilha, né? Mas esta é uma santa humilhação que mata as ervas daninhas do nosso orgulho e da nossa alma. Claro, aquilo que eu fiz às escondidas tem que revelar um homem. Claro que humilha, né? Mas essas ervas daninhas vai matando as ervas do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa vaidade, né? Precisamos dos outros, precisamos de Deus. Isso também é um terapêutico para a nossa alma. Além disso, ter que confessar com o homem dá oportunidade de ser orientado para a vida espiritual. Algumas pessoas, por não terem que encarar o sacerdote, preferem a atitude cômoda e fácil de confessar diretamente com Deus. Eu espero que aqui no Salva Alma não tenha ninguém disso aí, né? Aí eu me confesso diretamente para Deus. O que Deus, o que não está de acordo, né? O que não está de acordo com o ensinamento da igreja e de Jesus. Então essa aí de eu me confesso diretamente para Deus não está de acordo com o ensinamento de Jesus, nem não está de acordo com o catecismo da igreja. Nesse caso podemos perguntar a essas pessoas: quem é que garante que elas estão, né? Que elas estão de fato perdoadas, objetivamente falando? Na igreja e com o sacerdote, nós temos a certeza do perdão dos pecados. Nós temos a certeza do perdão, claro, se nós estivermos realmente arrependidos, né? Pois Jesus garantiu isso, né? A quem perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, é preciso confessar e confessar com o sacerdote da igreja. Aí diz, quem peca, diz o catecismo, fere a honra de Deus, seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Quando eu peco, então, eu atrapalho a saúde espiritual de toda a igreja. Quando eu confesso, me arrependo, né? Eu reconcilio comigo mesmo, com os homens e com a igreja. O pecado ofende e fere também a igreja, por sermos membros do corpo de Cristo. E na medida em que nos confessamos com o sacerdote da igreja, nos reconciliamos também com ela. Lembra o catecismo: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado.
E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1488, ele mostra que o pior mal que existe é o pecado. E fere não só a igreja, os próprios pecadores, a igreja e o mundo inteiro, né? A volta à comunhão com Deus exige arrependimento e a renúncia dos pecados cometidos. E o firme propósito é não mais pecar no futuro, mesmo que o pecado venha a se repetir por culpa da nossa fraqueza. No entanto, ao participar do sacramento é necessário a disposição de renunciá-lo para sempre. É preciso querer e saber dizer basta para o pecado. Eu vou parar com esse pecado, para com esse pecado, né? Dá um basta para isso. O arrependimento, a contrição, deve ser motivado pela dor de nossa infidelidade ao amor de Deus, não correspondido com nossas faltas, e não por outros motivos, como medo, por exemplo. Então, nosso arrependimento é de ter ofendido acima e bondade divina que é Deus, e não de medo de ir para o inferno, né? Efeitos espirituais do sacramento da penitência, conforme o Catecismo em seu parágrafo 1498, são: efeitos do sacramento, reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça; reconciliação com a igreja; remissão da pena eterna devido aos pecados mortais; remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado; paz e serenidade de consciência e consolação espirituais, e acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Então, a cada confissão, aumenta em nós as forças espirituais para o combate cristão. A nossa vida vai ser um eterno combate, né? Então, a Eucaristia e a confissão, eu aumento em mim as forças espirituais, né? Novo armamento, nova força, né? Veja então quantas bênçãos nos traz esse sacramento. Certa vez o Papa João Paulo II disse, né? Ele que falou essa frase: os consultórios dos psiquiatras estão lotados, porque os confessionários estão vazios. A confissão cura a mente e põe paz ao coração, pois cura as chagas de nossa alma. E além disso, faz crescer em nós as forças espirituais para sermos mais fiéis a Deus. Sem o auxílio do sacramento da penitência, não podemos almejar a santidade, uma vez que após o pecado mortal, é através desse sacramento que podemos obter a reconciliação com Deus e com a igreja. Então, o Catecismo, em seu parágrafo 1497, mostra, né? Sem o auxílio da penitência, desse sacramento, não podemos almejar a santidade. É de todo lamentável que muitos batizados se afastam desse sacramento, que significa a maior das misericórdias de Deus para conosco, o perdão de nossos pecados, que são o câncer de nossa alma. Fico pensando, se um canceroso soubesse que existe um remédio fácil e disponível para a sua cura, mas se recusasse a tomá-lo, seria uma loucura inexplicável. Pois bem, é exatamente assim que fazem aqueles que se afastam e não se aproximam da confissão. Sem a confissão e a Eucaristia não se consegue chegar à santidade. Jesus disse uma vez a certa pessoa: quando quer conduzir uma alma ao cume da perfeição, lhe dou a cruz e a Eucaristia. Quando eu quero levar uma alma ao cume da perfeição, lhe dou a cruz e a Eucaristia. A Eucaristia faz primeiro aceitar, depois amar e afinal desejar a cruz. A cruz purifica a alma e a dispõe e prepara para o banquete eucarístico. A Eucaristia nutre, fortifica a alma, ajuda a levar a cruz, sustenta-a no caminho do Calvário. A cruz e a Eucaristia, né, estão unidas. Quando a alma quiser almejar ao cume da perfeição, Jesus dá a cruz e a Eucaristia.
Jesus fala da confissão para a irmã Faustina. Ele falou assim: diga para as almas onde deve procurar consolo, isto é, no tribunal da minha misericórdia. Onde é que é o tribunal da misericórdia? Confessionário. Vocês estão bem? Muito bom. Muito bem. No tribunal da misericórdia, onde eu continuo a realizar meus maiores prodígios, que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, ir para a Europa, né? Nem realizar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará com toda a sua plenitude. Ainda que a alma esteja em decomposição, vejam bem, Jesus falando para Santa Faustina, mesmo que a alma esteja em decomposição, como um cadáver, e ainda humanamente já não haja possibilidade de restauração, tudo já esteja perdido. Às vezes te fala, esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. Aí Jesus fala, né? A alma pode estar em decomposição, tudo já esteja perdido. Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Aí ele coloca: ó infelizes da humanidade, né? Que não aproveiteis esse milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois será tarde demais. Né? Então fala ali, a alma pode estar em decomposição aos olhos humanos. O Deus não vê a coisa dessa maneira, né? Basta acreditar que essa alma vai ressurgir para uma vida plena, né? Esse pedacinho no diário, né? 14:48 é muito importante nós levar para aquelas pessoas. Comigo aconteceu, comigo não tem mais jeito. A vida que eu levei não tem mais jeito. Não, não é assim. Deus não vê a coisa dessa maneira, né? Amém? Ave Maria.